Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um grande prazer estar novamente aqui contigo, compartilhar da sua companhia e trocar com você alguns tópicos aí filosóficos muito interessantes e também compartilhar com todas as pessoas que nos acompanham. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre encontrar a arte de ver o mundo com a mente e com o coração. Naturalmente que não vamos esgotar o tema, nossa ideia não é essa, e também não vamos trazer aqui verdades absolutas, longe disso. Como sempre ressaltamos, vamos conversar, refletir e extrair elementos que a gente possa levar para a nossa vida, para a nossa ação cotidiana, de forma prática, de forma efetiva. Na obra da professora Adélia Guzman, que é a diretora honorária de Nova Acrópole, onde ela fala sobre o que fazemos com a mente e o coração, há algumas referências sobre o que vamos abordar aqui, dentre outras ideias também filosóficas que podemos refletir e fazer relação com esse tema. E para iniciar, eu gostaria que você falasse o porquê esse tema ele é tão importante nos dias de hoje. Danilo, é muito interessante que na nossa época, né, vamos dizer assim, o ser humano já faz uns bons séculos, ele tem a capacidade de ver o mundo, de tirar as suas conclusões sobre as coisas, de fazer as suas análises de uma maneira quase que exclusivamente mental, muito racional. Às vezes nós percebemos que isso é muito valorizado na nossa sociedade, né? A visão racional das coisas, o ver as coisas dentro de uma lógica fria, uma lógica mental, uma lógica racional. E nós nos baseamos, né, para desenvolver um pouco a temática desse nosso bate-papo, desse nosso podcast, justamente numa visão um pouquinho diferente da nossa, digamos assim, que era clássica no mundo antigo, né? Que não basta simplesmente a mente para que o ser humano possa ter o seu contato com o mundo e, a partir desse contato, então, tirar as suas próprias conclusões. Porque, na visão desses povos, o ser humano ele não é uma criatura exclusivamente mental, né? Ele também possui emoções, ele possui sentimentos, e essas emoções e esses sentimentos eles acabam também interferindo nessa visão de mundo. Também o ser humano ele tem uma necessidade de vivenciar aquilo, né, de externar aquilo que ele vive nesse mundo interior de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de ideias, porque senão as ideias que ele tem, né, sempre serão incompletas. E muitas vezes, quando ele tiver que colocar essas ideias, né, essa sua visão de mundo na prática, ele pode se frustrar porque vai perceber que aquilo que parece maravilhoso no plano do pensamento, quando chega no mundo da ação concreta, não funciona. E nós podemos citar, por exemplo, né, a nossa época ela é muito profícua em exemplos de elementos que são, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista mental, maravilhosos, mas que, na prática, acabam não funcionando, acabam não atendendo ao objetivo ao qual as ideias se referem. Nós percebemos que, por exemplo, se fosse para seguir todos os ditames da nossa, vamos dizer assim, da nossa maneira de pensar convencional, quanto mais bens, quanto mais posses e quanto mais dinheiro, né, mais felizes seriam as pessoas. E é certo que há uma grande quantidade de pessoas que não têm o mínimo para viver, mas isso não é uma situação de maioria, é uma situação alarmante, com certeza, né, mas nós podemos dizer que uma boa parte das pessoas possui condições medianas de vida e daí para um padrão mais confortável. Ainda assim, nós percebemos, né, que essa quantidade de posses que de certa maneira todos nós ansiamos, todos anseiam, ela não é suficiente para garantir, por exemplo, o sentido de felicidade e o sentido de realização. Ou seja, nós temos uma ideia: quanto mais acesso a bens, quanto mais acesso a produtos, quanto mais acesso a riquezas, mais satisfatória a vida da pessoa, mais feliz, mais realizada, mais sociabilizada ela está. E nós percebemos que não, que é uma ideia que muitas vezes, quando se leva à prática, acaba não levando à realização nem à felicidade, mas muitas vezes à angústia, ao sentido de que alguma coisa está faltando e a querer sempre mais. Então essa é uma das questões
questões, né? Por quê? Porque esses antigos povos consideravam que. Então, essa é uma questão importante, porque, nos baseando um pouquinho nos ensinamentos deixados pelos grandes filósofos da humanidade, do Oriente ou do Ocidente, e também um pouco na experiência desses antigos povos, né? Quer nós estejamos falando dos gregos, dos romanos. A mente, ela tem o seu valor, mas ela é um elemento limitado para se ver a realidade, para ver aquilo que é o mundo realmente, para suprir todas as nossas necessidades. Então, esses antigos povos eram muito interessantes, que eles consideravam que o ser humano, ele tem que levar em consideração que ele é um ser físico, né? Ele atua numa esfera física, ele também é um ser emocional. Ele tem emoções, sentimentos, ele tem visões emocionais das coisas, não é puramente racional, e esses dois elementos interferem na nossa capacidade de pensar, na nossa capacidade mental, e que, de certa maneira, o indivíduo ele tem que ter uma experiência física, né, daquilo que ele considera uma ideia válida, ele tem que ter uma experiência emocional para que, digamos assim, ele atue equilibradamente com esses três mundos, né, para que os seus anseios de felicidade, os seus anseios de realização, os seus anseios de aproximação, os seus anseios de compreensão sejam melhor realizados. Tem algo importante que eu gostaria que você falasse, José Roberto, que é a maneira que nós vemos o mundo hoje, ou seja, a nossa visão de mundo hoje, ela tem sido bastante egoísta. Isso não é um processo aleatório. Aliás, nada no universo é aleatório e é ao acaso. Tudo tem um fundamento e uma pedagogia por trás, ou seja, há algo que se aprender. E nesse exemplo que eu dei de uma pessoa egoísta, ela faz isso de maneira inconsciente como uma autoproteção. Eu gostaria que você falasse sobre essa ideia de ver o mundo de maneira equivocada, de maneira que leva a enfrentamentos, ao afastamento de um com o outro, e como nós podemos ver isso e enxergar de uma outra maneira para que a gente possa também gerar uma nova forma de vida através de valores humanos. Entendo que isso é muito importante, por isso eu gostaria que você falasse dessa questão. Sim, Danilo, você citou o exemplo do egoísmo e já deu até uma boa justificativa de por que o egoísmo, né, é um desses elementos que acabam interferindo na maneira como o ser humano vê o mundo, né, porque ele se coloca no centro e todas as coisas, né, na sua visão acabam, digamos assim, o afetando e devem, digamos assim, referir-se a ele de uma maneira ou outra. Um outro elemento aqui que eu trouxe para compartilhar é a visão do nosso materialismo moderno, né? Hoje em dia, a nossa cultura, de uma maneira geral, seja cultura científica, seja cultura política, seja cultura artística, tem uma preferência por considerar as coisas do ponto de vista da matéria visível, né? E acaba que os aspectos invisíveis eles são desconsiderados. Então, muitas vezes, inclusive aproveitando essa questão do egoísmo que você colocou, né, que é, digamos assim, algo que acontece no interior do indivíduo. Já é um domínio de determinadas ideias, já é o domínio de determinada maneira de sentir as coisas, né? De sentir um afeto excessivo por si próprio, e que, de certa maneira, do ponto de vista da aparência, do como a pessoa vai se apresentar para o seu próximo, vai ser uma maneira bastante disfarçada, digamos assim, né? Uma coisa é a pessoa ser, outra coisa é a pessoa realmente, como ela se apresenta, né? Porque sabe, claro, até por um instinto de preservação, que apresentar-se de uma maneira como ela realmente egoísta, egocentrista, ela iria ser rechaçada pelos demais. Então oculta isso dentro de si. O mal está lá, por mais que a pessoa se apresente de uma maneira bastante amigável, até porque esse mostrar-se amigável e interessado nas pessoas é uma outra forma de, nos momentos convenientes, né, quando puder cercar-se das, entre aspas, seguranças suficientes, vai se aproveitar disso para tirar proveito daqueles que acabam caindo dentro da sua rede. Então, o grande problema hoje, um dos grandes problemas do ser humano é o materialismo, que acaba tomando conta de toda a nossa cultura, né? Um materialismo que acaba
não levando em considerações virtudes e valores que hoje também não estão tão na moda na nossa sociedade, como a nobreza, como a amizade, como a fraternidade, né? Como a religiosidade, como o conhecimento e a ação altruísta. Então, esses elementos, né, juntando a época de materialismo que nós vivenciamos, mais o egoísmo, acaba levando o ser humano a externar coisas que ele não é na realidade. E também a viver de uma tal maneira como se as pessoas, as coisas, o mundo, o universo estivesse simplesmente à sua disposição. E é interessante que, unindo-se a essas duas questões, a gente poderia dizer que existe um dogmatismo em todos os setores, né? Com relação a esse relacionamento, ou a essa falta de relacionamento, ou a esse desprezo por esses valores considerados arcaicos e de outras épocas. E essas ideias, elas acabam tanto eliminando a nossa, tanto limitando a nossa forma de ver o mundo, do ponto de vista da mente, do ponto de vista das ideias, como também acaba limitando a nossa capacidade de sentir as coisas, de sentir as pessoas. O que é a amizade para uma pessoa egoísta, né, para uma pessoa demasiadamente materialista? É simplesmente uma oportunidade de se unir com aquelas pessoas que vão lhe potencializar a sua capacidade de sentir prazeres pessoais, individuais e egoísticos, e também de tirar proveito de outras pessoas, né, que estejam incautas, que sejam pegas desprevenidas no meio de todo esse fogo cruzado. Então nós percebemos que a nossa época de materialismo, juntado com o nosso excessivo racionalismo, acaba destruindo essa capacidade do homem que o ser humano tem de se ver como ele realmente é, para que ele possa externar, para que ele possa vivenciar outros potenciais da sua própria natureza, se relacionar com a sociedade, se relacionar com as pessoas de uma maneira um pouco mais generosa, de uma maneira um pouco mais altruísta, de tal maneira, né, a defender um modo de vida que seja bom não apenas para si mesmo ou para o seu grupo, mas para as pessoas, para todos de uma maneira geral. Você tocou no ponto do materialismo, José Roberto, que é algo que nós vemos muito no mundo de hoje. Inclusive, às vezes, nós próprios temos uma tendência a cair nisso. E, claro, eu, por exemplo, já fui muitas vezes assim também, por inconsciência. E quando eu passei a refletir, e quando a gente passa a refletir, a gente observa mais os detalhes e a importância das coisas para além da utilidade convencional e do materialismo que a gente vê nas coisas. Exemplo, eu falava com uma aluna de Nova Acrópole e ela relatava para mim esse desinteresse das pessoas por coisas belas, pelos detalhes, enfim. Ela havia feito um arranjo de flores e as pessoas que chegavam lá onde ela estava nem reparavam naquilo. E ela ficou chateada e eu mencionei, é interessante observar como isso tem afetado a nossa forma de ver o que é importante, o que é invisível, como nos ensina o Pequeno Príncipe. Então eu gostaria que você falasse disso, José Roberto, porque essa visão utilitarista, materialista, daquilo que nos importa apenas do ponto de vista pessoal, egoísta e mesquinho, tem trazido problemas e pode trazer muito mais problemas para nós se a gente não enxergar de uma outra maneira. Sim, Aristóteles, ele considerava que o ser humano é um animal de hábitos. De certa maneira, ele não está errado, né, Danilo? Porque, do ponto de vista físico, quando nós nos entregamos a uma disciplina de regime, de exercícios, o nosso corpo fica saudável, né? Nós ganhamos massa muscular, ficamos bem em termos de saúde. Então nós percebemos que o hábito ele tem o seu aspecto negativo de ir reforçando comportamentos, né? De ir reforçando, digamos assim, certas atitudes e comportamentos. O problema desse hábito é quando ele se torna uma mecanização do ponto de vista da nossa capacidade emocional e também da nossa capacidade mental. Então, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles acabam ficando mecânicos. Nós nos acostumamos sempre com a nossa maneira de sentir e de pensar, e todo o novo e tudo aquilo que sai um pouquinho
visão já adquirida do mundo, acaba se tornando algo estranho. E principalmente que nós vivemos numa época, né, Danilo, em que as modas acabam determinando muito a maneira como nós pensamos e sentimos as coisas. Então, o que é o certo, o que é o conveniente, acaba sendo aquilo que todas as pessoas estão fazendo. E isso vai criando um exercício também, da mesma maneira, quando nós queremos ficar mais saudáveis, nós levantamos mais cedo, fazemos uma caminhada, fazemos alguns exercícios. Da mesma maneira, né, do ponto de vista interior, do ponto de vista das nossas ideias, quando nós vamos alimentando muito determinados pensamentos, esses pensamentos eles vão também se cristalizando, vão se tornando uma forma habitual de pensar as coisas e de ver o mundo. E isso acaba nos enrijecendo e nos cristalizando. É que nem como você colocou esse exemplo aí da pessoa preocupada com uma bela flor, da pessoa preocupada com com um sentido de estética e de beleza, que vai, digamos assim, vai fazer outras pessoas estranharem justamente porque estão acostumadas com outro tipo, né? Estão acostumadas com uma vida de maior pressa, uma vida de maior estresse, uma vida de correrias, né? Então não tem esse olhar para a necessidade de embelezar o ambiente com flores que ainda por cima vão dar trabalho, né? Vão precisar ser cuidadas, vão precisar ser trocadas. E é interessante que isso, como forma de sentir e de pensar, em algum momento vai sendo transladado para outros setores da nossa vida. Então nós vamos deixando também de cumprimentar as pessoas, né? Às vezes não apenas as pessoas na rua, que em grandes cidades isso já saiu de moda, né? Mas até mesmo as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós dividimos a nossa casa, as pessoas simplesmente chegam e cada um vai para o seu espaço, sem muitas vezes atentar quem já chegou, quem está fazendo o quê, né? Se as pessoas estão bem, como é que foi o seu dia de estudos ou de trabalho. E isso é o quê? Isso é uma mecanização. Isso é algo que nós vamos adquirindo, né? Porque é a nossa forma de ver o mundo. É assim que as pessoas agem. E as pessoas sempre apressadas e as pessoas sempre estressadas, e muitas vezes sem saber, nós acabamos caindo numa mecanização dessas formas de atuar e não vamos percebendo que isso vai tirando um pouco de brilho e de calor, que também vai se tornando um costume mecânico, né? Viver sem brilho, viver sem emoção, viver sem calor. Tanto para oferecer, e a gente sabe que, de certa maneira, se nós não oferecemos, em algum momento também vamos acabar perdendo isso das pessoas que naturalmente tenderiam a nos imitar, a imitar o nosso comportamento e também a fornecer um pouquinho daquilo que elas vão sentindo que é bom para elas. Bom, José Roberto, a filosofia nos ajuda muito nesse processo de encontrar a arte de viver a vida. Se a gente vai estudar qualquer escola tradicional de filosofia, sejam as escolas cirenaicas, as escolas platônicas ou as escolas, por exemplo, como a estoica, todas elas vão dizer a mesma coisa e vão falar das mesmas ideias. Por exemplo, como ser melhor, como ser mais justo, como encontrar a Deus, como ser feliz, como tornar o mundo melhor através da nossa conduta, enfim, as questões humanas são as mesmas desde que o mundo é mundo. Portanto, eu gostaria que você falasse da importância da filosofia como amparo para que a gente encontre dentro e fora de nós um pouco mais dessa arte de viver a vida. Exato, né, Danilo? A gente vai estudando, a gente vai se aproximando um pouquinho mais da história dessas civilizações. Nós vamos aprendendo a conhecer, vamos dizer assim, a Maria, né, que vivia no Egito 5.000 anos atrás. Nós vamos aprendendo a ver o João, que vivia na Grécia, na época de Sócrates. Nós vamos aprendendo a conhecer, enfim, né, não apenas a história desses povos, ou mesmo o pensamento dos grandes filósofos, né? Mas e buscando um pouquinho como essas pessoas, no seu contexto histórico, né? Como elas levavam o seu dia a dia, como elas faziam as suas coisas, como elas se relacionavam com a vida, com o outro, com a natureza, e vamos tirando pérolas de sabedoria simples, mas muito eficazes, para que nós possamos aproveitar a amplitude da filosofia como arte de viver. Porque isso é ser um pouco filósofo
filósofo, né? É buscar tesouros que em outras épocas foram válidos para justificar a vida humana, e sem que as pessoas fossem dominadas por uma visão excessiva dogmática da natureza, sem que as pessoas fossem mais preocupadas com o pensamento, com o racionalismo e mais com a maneira de se integrar à vida e à natureza. Então, um dos elementos que pode nos ajudar, né, Danilo, na busca da filosofia como arte de viver, é esse comportamento que os antigos povos tinham de estarem mais próximos da natureza, né? Como nós também estamos. Nós talvez não estejamos perto de uma floresta, né? Mas há sempre um céu acima de nós, há sempre o sol que nasce, há sempre o céu, há sempre as nuvens, há no mínimo um parque do nosso lado, há no mínimo alguma área verde, né? Ou seja, estamos também cercados a um animal de estimação que cuida de nós e nós cuidamos deles, né? E de certa maneira é a natureza que, quando nós temos olhos para ver a natureza, seja ela na forma do céu que está sobre nossa cabeça, ou o animalzinho que nós criamos, ela nos tem ensinamentos, né? Os nossos animais nos passam um bom exemplo de amizade, de companheirismo, de afetividade, né? E é interessante que nós, como seres humanos, apesar da nossa atividade racional mais desenvolvida, temos muito a aprender com o comportamento básico, simples e sincero dessas criaturas, né? Algum tempo atrás eu estava em Santo André e percebia uma calçada muito mal cuidada pela prefeitura da cidade, né? É cheia de mato, perto, crescendo à base dos postes, né? E também percebi ali uma pequena flor de folhas amarelas, e aquilo me chamou muito a atenção, porque era uma pequena ilhotinha de beleza no meio daquele mato que tomava conta da rua, né? E me lembra a mesma coisa dessa história da pessoa com quem você teve contato aí, a aluna de uma das nossas escolas, preocupada com a beleza, né? A natureza também tem isso, uma preocupação com a beleza, ainda que seja uma singela demonstração disso através de uma simples flor. Então nós temos aqui algo muito interessante, né? Você traz o exemplo de uma pessoa que fala sobre você, da preocupação de colocar um vaso com uma flor na sala, na mesa, para que ali participe um pouco de beleza. E isso é um comportamento muito natural, né? Porque a natureza também faz isso. Então, isso é algo que nós aprendemos com a filosofia, a maneira clássica, a filosofia como ela era vivenciada e experimentada por esses antigos filósofos, esses antigos povos, de contemplar a natureza e retirar lições e buscar inspiração para que nós possamos fazer melhor as nossas coisas. Outro elemento que a filosofia nos ajuda muito, né, Danilo, é a olharmos o nosso interior, perceber dentro de nós, né, quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos. Porque sim, há pessoas que são egoístas e o mundo gira ao redor delas, né? O seu pensamento, o seu sentimento é simplesmente uma busca do que tirar do mundo, do que tirar das pessoas para que elas possam, digamos assim, se autossatisfazer. Mas também existem pessoas, né, que buscam no seu interior, percebem às vezes o seu egoísmo, os seus defeitos, às vezes têm dificuldade em ver as suas virtudes, as suas potencialidades, e a filosofia nos ajuda muito isso, né? A contemplarmos-nos como seres humanos desde o nosso mundo interior, para nós percebermos justamente isso, né? Quem são os nossos defeitos, mas também quais são os nossos valores, quais são as nossas virtudes, quais são os nossos potenciais, para que com consciência, para que com ritmo, com hábito, nós também possamos, principalmente, né, ir combatendo os nossos defeitos e trabalhando pelo desenvolvimento das nossas virtudes. Porque é muito interessante, a gente vai perceber isso em todos os grandes filósofos, os seres humanos, apesar de não estar na nossa moda, né, o ser humano, quando ele desenvolve virtudes e valores, ele vai adquirindo cristais interiores, né, que vão lhe ajudar a ter uma visão muito mais objetiva do mundo, da vida de uma maneira geral.
tanto para resolver os seus problemas, né, individuais, como também para ter uma visão do que podem de si oferecer ao mundo, não para resolver os grandes problemas, as grandes guerras, as grandes crises econômicas, mas para, digamos assim, sentir que na sua relação com o seu cachorro, sentir que na relação com o seu familiar, sentir que na sua relação de trabalho, está passando por cima das dificuldades e retirando uma experiência que cada vez mais sinta que o aproxima de uma humanização de si próprio. José Roberto, agora para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você, além do que já relatou durante o nosso podcast, falasse do que você entende como principal para que a gente consiga olhar o mundo um pouco mais com essa ideia da mente e também do coração. Sim, Danilo, Helena Blavatsky, né, desenvolveu no seu livro muito clássico entre nós, né, A Voz do Silêncio, que a mente é uma ferramenta muito poderosa. E nesse livro, na primeira parte desse livro, ela vai dizendo que a mente ela nos traz problemas. Ou seja, a maneira que nós vemos o mundo tem muito a ver com a maneira como nós pensamos interiormente, mas ainda assim ela é uma ferramenta muito poderosa à nossa disposição. Então, de certa maneira, né, um dos nossos desafios como seres humanos é justamente o de ir conhecendo a nossa mente e despertando os seus potenciais latentes, a ir educando, né, para que ela veja a vida com cada vez mais propriedade. E algo que nos ajuda nisso, né, um pouco complemento do que a gente estava falando anteriormente, é ter grandes ideais. E nós podemos buscar nos grandes filósofos e nos grandes sábios justamente esse modelo que nos ajuda a termos grandes ideais, nobres ideais, que nos ajuda também a ir conformando novas ideias, né? A ir sairmos da rotina, a irmos saindo do hábito, tanto nosso particular como das modas da nossa sociedade, que, olha, podem até nos constituir, nos ajudar a constituir uma vida confortável, e tá bem se isso é o suficiente para a pessoa. Mas nós sabemos, né, Danilo, e esses nossos bate-papos, eles acabam atingindo, acabam tendo como objetivo aquelas pessoas que sentem que a vida não é só isso, né? Não é só conforto, não é só uma satisfação pessoal, não é só uma satisfação egoísta, mas que algo da vida, algo da natureza, algo da convivência, elas podem extrair para se sentir que cada vez se humanizam mais, cada vez se melhoram mais, cada vez veem crescer os seus ricos potenciais interiores, a sua capacidade de resistir, a sua capacidade de imaginar, a capacidade de compreender, a capacidade de respeitar, a capacidade de amar. Tudo isso são alguns dos ricos potenciais interiores que o ser humano tem e que ele aprende a ir direcionando. Quando ele aprende a ir dirigindo a sua mente, educando a sua mente, ou seja, a sua forma de raciocinar, a sua forma de pensar, as ideias que vão compor o rico escopo do seu mundo interior e do seu mundo mental. E os grandes ideais, né, a maneira como viveram esses grandes sábios, esses grandes filósofos, os ensinamentos que eles deixaram são uma bela, digamos assim, uma bela inspiração para que essa educação seja cada vez mais bem praticada. E é claro, ver o mundo com a mente e com o coração. Bem educada a mente, o indivíduo vai se ver como ele é no mundo dos seus sentimentos, das suas emoções, para ir, digamos assim, conhecendo e direcionando aquelas mais turbulentas e também para ir desenvolvendo aquelas que são mais sublimes, né, que são mais belas, que são mais bonitas, que cada vez o ajudam a se aproximar das outras pessoas. Então o indivíduo ele vai aprendendo, né, a viver com a mente e com o coração e também a ver o mundo com a mente e com o coração, se sentindo, né, que na sua vida cotidiana ele vai se tornando cada vez melhor, cada vez mais espiritual, cada vez mais humano. E isso, né, Danilo, como nós temos visto aí nessas tradições filosóficas, é um motivo de grande felicidade que está ao alcance de todas as pessoas de boa vontade e também dispostas a agir com eficácia. Dessa maneira, encerramos então a nossa conversa de hoje. Agradeço a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Danilo. É um grande prazer aí estarmos ensaiando um pouquinho, né? Também desses assuntos, conversando, que também nos ajuda muito a vivenciarmos isso como nós mesmos, né? Para sermos cada vez melhores e também compartilhando um pouquinho dessas ideias com as pessoas que nos acompanham. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através também do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Ravel e chama-se Quarteto de Cordas em Fá Maior, número 2, bastante animado, muito rítmico.